Senado aprova a prorrogação da desoneração aos 17 setores que mais empregam no país. E você vai ver também. Microempreendedores individuais, os MEIs, geram ganho adicional de cerca de 70 bilhões na economia do país. Primeira vacina contra a chikungunya apresenta resultados promissores. Queda das temperaturas aquece comércio, mas também já registra uma morte em Santa Catarina. Aqui em São Paulo, diversos setores da economia esperam lucrar com o começo do inverno. Agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde. São 13h03 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o presidente Lula garantiu que a partir do mês que vem o governo vai lançar um programa de grandes obras de infraestrutura. A afirmação foi feita durante o evento Conversa com o presidente da empresa Brasil de Comunicação. O presidente Lula falou que o lançamento do programa Obras de Infraestrutura vai ser lançado a partir do dia 2 de julho. A proposta de grandes obras tem sido chamada por integrantes do governo de Novo PAC, em uma alusão ao Programa de Aceleração do Crescimento que vigorou nas gestões petistas anteriores. A ideia é que o plano contenha investimentos em áreas como o Programa Minha Casa Minha Vida, que pretende atender também pessoas da classe média. A gente, então, resolveu recriar essas políticas públicas para, a partir de agora, a partir do dia 2 de julho, lançar um grande programa de obras, um grande programa para o desenvolvimento nacional com obras de infraestrutura em todas as áreas. Não há tempo a perder. Não há tempo para conversa fiada. Ou seja, nós temos que levantar de manhã trabalhando, parar de trabalhar o mais tarde possível da noite e no dia seguinte levantar cedo outra vez. O povo está precisando ver o Brasil andar de cabeça erguida e nós fomos eleitos para isso. E é isso que eu passo para meus ministros, para minhas ministras. Sabe, nada de ter medo de cara feia, nada de ficar colocando, mas tem dificuldade. A dificuldade existe para a gente vencer. Sabe, quando a gente é oposição, aí você fala, eu acho, eu penso, eu acredito. Mas quando você governa, você não acha, não pensa, não acredita. Você faz ou não faz. E nós temos que fazer. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que apura os atos extremistas de 8 de janeiro, aprovou hoje as primeiras convocações. O deputado Arthur Maia também quer discutir o compartilhamento de informações com o Supremo Tribunal Federal. Ao todo, o presidente do colegiado, deputado Arthur Maia, pautou 285 pedidos dos parlamentares. 62 são de autoria da relatora, senadora Elisiane Gama. A aprovação dos requerimentos influencia no rumo, nas linhas de investigação da CPI e no resultado final do colegiado. A lista dos requerimentos também considera o roteiro de trabalho aprovado pela CPI na última semana. No documento, a relatora propõe ir além dos atos de 8 de janeiro e investigar fatos relacionados às eleições de 2022. De acordo com entendimentos da Justiça, testemunhas convocadas por uma CPI são obrigadas a comparecer para prestar esclarecimentos. Somente investigados têm o direito de não comparecer. Mais tarde, Arthur Maia deve se reunir com o ministro Alexandre de Moraes do STF. O objetivo da reunião é estabelecer um diálogo e verificar a possibilidade de compartilhamento de informações dos inquéritos. E olha só que bacana, um microempreendedor individual injeta quase 70 bilhões de reais por ano na economia brasileira. Segundo uma pesquisa, os donos de pequenos negócios conseguem estímulos ao se formalizarem como MEIs. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas apontou que a renda dos pequenos empreendedores aumenta em até 25% ao se cadastrarem como MEIs. O efeito com isso é uma movimentação de valor entre 19 e 69 bilhões e meio de reais.
O levantamento mostrou que o rendimento médio do MEI é de cerca de R$ 3.500, enquanto quem não é formalizado tem renda média de R$ 1.200. Parte dessa diferença se explica pela escolaridade maior do primeiro grupo, mas só a formalização é responsável por um ganho de até R$ 400 por mês. As horas de dedicação ao negócio também aumentam de uma média de 35 horas entre os não formalizados para 43 horas entre os que têm um CNPJ. Isso comprova uma diminuição da capacidade ociosa da empresa, promovendo um aumento direto na renda e na profissionalização do negócio. Em um comunicado divulgado hoje, a Americanas, que está em recuperação judicial desde o início do ano, admitiu que houve fraude provocada pela própria diretoria no rombo contábil de 20 bilhões de reais. Trata-se de um relatório com dados preliminares de uma investigação. A varejista afirmou que o efeito dos ajustes decorrentes das fraudes nos resultados da companhia ao longo do tempo ainda estão sendo apurados. Mas a expectativa da administração é de que o impacto nos resultados mais recentes seja bem significativo. E olha só, a OTAN iniciou nesta segunda-feira o maior exercício militar aéreo da história da organização, coordenado pela Alemanha e com o objetivo de demonstrar unidade diante de potências ameaças, em particular da Rússia. O exercício Air Defender 23 vai prosseguir até 23 de julho e inclui 250 aviões de 25 países da OTAN, além de aliados como o Japão. Quase 10 mil pessoas vão participar das manobras. Esse exercício ocorre deliberadamente em um nível que não pretende contribuir para a escalada de tensões. Claro que é uma presença grande e também é importante enviar um sinal claro para a Rússia, mas também deveria ser pesado e ponderado. Os exercícios pretendem fortalecer a interoperabilidade, além da preparação para proteção contra drones e mísseis de cruzeiro em caso de ataques a cidades, aeroportos ou portos nos países da OTAN. As manobras incluem treinamentos em nível operacional e tático, principalmente na Alemanha, mas também na República Tcheca, Estônia e Letônia. A Ucrânia acusa a Rússia de realizar ataques pesados em uma área residencial na madrugada de hoje. Pelo menos 10 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois que um míssil destruiu um prédio. Volodymyr Zelensky prometeu responsabilizar os culpados. O Kremlin não comentou os ataques. Autoridades ucranianas confirmaram nesta terça-feira um ataque em larga escala contra várias áreas de Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky. Além do edifício, o governo da região de Dnipropetrovsk identificou mais 2 áreas civis afetadas por explosões na cidade. A Ucrânia relatou ainda ataques noturnos em Kharkiv e Kiev. A capital do país recebe nesta terça-feira a visita do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o argentino Rafael Grossi. A administração militar explicou que os ataques ocorreram com mísseis de cruzeiro, mas destacou que todos os alvos inimigos do espaço aéreo ao redor de Kiev foram detectados e destruídos com sucesso. A prefeitura de Kharkiv também confirmou um ataque de drones contra infraestruturas civis, que atingiram um hangar e as instalações de uma empresa. E veja a seguir. Primeira vacina contra a chikungunya apresenta resultados promissores. E ainda... Dia 21 de junho está chegando e com ele o inverno, a estação mais fria do ano. E o comércio já está preparado? Eu volto já já, diretamente da Avenida Paulista, em São Paulo, com mais informações. E nós estamos de volta às 13 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília.
E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia que mais empregam. O texto agora segue direto para a Câmara dos Deputados. O texto aprovado por 14-3 inclui na desoneração os municípios de até 142 mil habitantes. Essa novidade foi feita ao projeto pelo relator, senador Ângelo Coronel, que também propôs reduzir a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha desses municípios de 20% para 8%. Os 17 setores que assinam o documento entregam mais de 8 milhões e 900 mil trabalhadores e incluem áreas como tecnologia da informação, construção civil, comunicação social, transporte público, têxteis, couro, calçados e call center. A proposta tem o objetivo de estimular a geração e a manutenção de empregos, além de aumentar a competitividade das empresas por meio da diminuição dos custos com funcionários. O empregador fica apto a escolher contribuir a partir do cálculo total da folha de pagamento ou pela receita bruta da empresa. A contribuição não deixa de ser feita, apenas passa a se adequar ao nível real da atividade produtiva do empreendimento. Com isso, as empresas que faturam mais contribuem com mais. E assim é possível contratar mais empregados sem gerar aumento de impostos. E, sem dúvida, conhecer as normas tributárias é preciso para estar em dia com o fisco e também para expandir os negócios. Principalmente quando são citados, conforme vimos na matéria anterior, que 17 setores da economia podem ser afetados com a proposta do governo. Será mesmo que desonerar a folha de pagamento irá trazer benefícios à economia? Na prática, o que muda? Quem irá nos explicar melhor é o professor de Economia da Universidade Mackenzie, aqui de São Paulo, Josilmar Cordenonce. Porque esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Professor, muito boa tarde. Primeiro, eu peço que o senhor explique para quem está nos assistindo o que de fato é a desoneração da folha de pagamento. Olá, boa tarde. A desoneração, o projeto que já começou desde do governo Dilma e vem sendo prorrogado, na verdade você muda, ao invés de você cobrar os 20% sobre a folha de pagamento dessas empresas de 17 setores, ele passa a uma alíquota de 1% a 4% sobre o faturamento dessas empresas. Tá? Então, de uma certa forma, essas empresas, como elas empregam bastante gente, isso traz uma certa economia para elas. Por isso que é vantajoso e por isso que elas brigam todo ano para que essa medida seja prorrogada. Mas esse ano, além desses setores, você está incluindo muitas prefeituras de cidades com população menor que 142 mil habitantes. Então, isso vai aumentar a desoneração de modo significativo, que isso pode impactar a Previdência, né, que recebe o INSS. Professor, com a proposta do governo federal, os cerca de 9 bilhões e meio de reais que não seriam tributados deverão ser utilizados nas empresas para o crescimento da economia, como na geração de emprego, por exemplo. Essa medida já teria sido proposta em 2016 no governo Dilma. Na época, não funcionou como se imaginava. O que dessa vez pode ser feito para estimular a economia? Na verdade, essa medida é mais fruto do lobby que você tem desses setores e que dificilmente os deputados, os senadores vão votar contra. Porque o risco de você aumentar o desemprego nesses setores pode recair sobre esses deputados e senadores. Então, eles não querem correr esse risco. Então, a pressão é muito grande, o apelo popular é muito grande para que essa medida seja aprovada, continue, mas como você bem disse, não houve impacto, não houve aumento de emprego. Então, na verdade, você está tendo uma certa auxílio, vamos dizer assim, para as próprias empresas terem um pouco mais de margem de lucro, um pouco mais de competitividade,
para sobreviver à crise que veio desde 2016, desde 2015 nós tivemos uma recessão grande depois, com pandemia e tudo mais. Então, é para manter o status quo. Não vai, a tendência não vai impactar o desemprego, porque isso aí já vem sendo feito. Então, o que falta a gente é discutir de modo sério uma desoneração ou uma política, uma mudança de política de folha de pagamentos e como remunerar o INSS, como remunerar a Previdência, de modo horizontal a todos os setores e não setores específicos, que isso faz com que nosso sistema tributário viva uma colcha de retalhos. Você tem muitas regras muito complexas para cada setor, todo mundo quer a sua chamada meia entrada, algum benefício aqui e ali, e nossa legislação vira um caos. Fica muito difícil de entender como funciona todo o sistema. Então, a gente precisa, pela reforma tributária, que é o primeiro passo que está sendo discutido no Congresso, você simplificar o sistema, que ainda a gente não entrou na fase de imposto sobre a renda e também sobre folha de pagamento, mas sim como impostos sobre bens e serviços. Esse é um começo, espero que a gente comece a olhar o todo e não somente discutindo benefícios aqui e ali para um setor ou outro, que não vai ser o caminho para o nosso desenvolvimento. Está certo, professor. Vamos esperar que, de fato, a resolução seja tão benéfica para a geração de empregos e aquecimento da economia quanto esperado pelos senadores. Conversamos com Josilmar Cordenonce, professor de Economia da Universidade do Mackenzie, aqui em São Paulo. Professor, muito obrigado. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado. E olha só, em mais destaques internacionais, a farmacêutica francesa Valneva anunciou nesta terça-feira que a primeira vacina contra o vírus chikungunya, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, teve resultados positivos. Os resultados foram elogiados por especialistas. Detectado em 115 países desde sua descoberta na Tanzânia em 1952, o vírus causa febre e dores nas articulações. O chikungunya é transmitido aos seres humanos por meio de mosquito do tipo Aedes. A doença, para a qual ainda não existe medicamento, cresceu exponencialmente nas Américas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre janeiro e abril, foram detectados 135 mil casos no continente. A Valneva testa a vacina em adolescentes no Brasil, onde o vírus é endêmico. Os resultados podem ser decisivos para o futuro do imunizante. A vacina desenvolvida pela empresa francesa é conhecida como VLA 1553 e pode receber a aprovação das autoridades americanas em agosto. E de volta ao Brasil, às vésperas da chegada do inverno, a mudança brusca na temperatura trouxe uma frente fria que atinge grande parte do país. Em algumas regiões, os termômetros registraram 2 graus. E a nossa repórter Michele Veiga fala direto de Criciúma, Santa Catarina, e vai contar um pouquinho sobre como anda o tempo na região. Michele, boa tarde. Muito frio por aí? O frio chegou de vez aqui ao sul do Brasil. Em Santa Catarina, as temperaturas em média nesta terça-feira ficaram na casa dos 2 graus em muitas regiões. A Serra Catarinense vive uma expectativa grande, é claro, dos turistas chegarem e sempre aquele momento de se contemplar a neve. Mas ainda não há previsão disso. A geada, sim, 13 dias consecutivos de campos bem branquinhos na serra aqui de Santa Catarina. Mas, por outro lado, o comércio é quem comemora essa chegada do frio brusco, até porque no último sábado as temperaturas estavam na casa dos 30 graus aqui em Santa Catarina, mas agora com essa queda o pessoal vibra com a venda do vestuário, calçados, enfim, até mesmo eletrodomésticos como aquecedores, ar-condicionados com um sistema de aquecimento que ajuda a amenizar o inverno e as temperaturas baixas. Uma outra informação já ao lado triste dessa queda de temperatura
temperaturas, um morador de rua de 41 anos acabou falecendo na capital do estado ontem devido a essa mudança brusca de temperatura. Portanto, o inverno tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado triste com essas quedas repentinas e, é claro, as pessoas procurando abrigos em diversas cidades. Mas aqui esfriou bastante. Hoje, por volta do meio-dia, as temperaturas não passavam da casa dos 14 graus. E aí, tá muito frio na capital paulista? De Santa Catarina, Criciúma, repórter Michele Veiga para a Hit TV. Pois é, Michele, muito obrigada. E por aqui também está fazendo frio. Hoje o dia amanheceu com 13 graus em São Paulo. Inclusive, nosso colega Leonardo Félix está agora próximo à Avenida Paulista para nos trazer detalhes desse início de tarde, para falar como a queda nas temperaturas aquecem o comércio, deixando os lojistas bem animados. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. É bom que se preparem porque o inverno está chegando. Tire aquele gorro, cachecol e o cobertor do fundo do armário. É no dia 21 de junho, às 11h58 da manhã, no Hemisfério Sul. Mas os primeiros sinais da transição para a estação mais fria do ano já foram dados ainda em abril. Nessa época foi registrada a primeira grande frente fria do ano e que derrubou as temperaturas em boa parte do Brasil. Juliana, a previsão para hoje na capital paulista, de acordo com o Climatempo, é de temperatura mínima de 15 e máxima de 18 graus. O tempo está fechado com aquela cara da Terra da Garoa. Agora, quem comemora a chegada do inverno são as padarias e cafeterias da cidade, que têm as vendas aquecidas no período. O consumo de bebidas quentes como café, chocolate e chá aumenta até 30% em dias frios. Bem, Juliana, vou procurar me aquecer e vou escolher aqui um chocolate quente para beber. E você, o que você escolhe? É com você. Olha, Léo, eu confesso, eu adoro chocolate, mas como uma boa gaúcha, eu prefiro um chimarrão. Então, eu vou ficar com chimarrão e pipoca. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Eu volto daqui a pouco no Jornal da 1h50. Até mais, uma ótima tarde para você.